Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a tutora Nádia, eu sou a responsável pelo estágio e eu vim aqui responder para vocês todas as questões relacionadas ao estágio, tá? Eu tô aqui com o meu notebook aberto, eu tô olhando mensagem por mensagem e eu vou responder para vocês. Eu preferi fazer um vídeo porque eu acho que fica mais fácil e, assim, às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, né? E como muitas mensagens são iguais, assim, com a mesma dúvida em relação a termo, em relação à entrega de documento, a plano, a supervisão. Então, eu vou responder aqui de forma mais clara para vocês, dar mais exemplos, para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá, tá? Então, vamos lá, eu tô aqui vou abrir aqui as mensagens, tá? Porque eu quero respondendo uma a uma. Então, vamos lá. Ó, vou começar aqui falando das atividades programadas, tá? O pessoal tá me respondendo, tá perguntando aqui sobre as atividades programadas. Aqui, deixa eu ver a pergunta. Gente, olha, as atividades programadas, vamos lá. As atividades programadas são 3 atividades, cada uma vale 10 pontos, tá? Se você postou as atividades programadas e ainda não foram corrigidas, fique tranquilo. Se você postou dentro do que foi solicitado, eu já estou correndo para poder fazer o deferimento das atividades, tá? São 3 atividades, 10 atividades cada, 10 horas cada atividade, ao total 30 horas, ou seja, então você tem 30 horas de atividades complementares, ok? Então, a primeira pergunta é sobre as atividades complementares. Depois, a gente também tem aqui pergunta sobre termo de compromisso, tá? O termo de compromisso, você envia via Polo ou via Sedex, né, lá pro núcleo de estágio, e é para mandar somente o termo, gente, não manda ficha cadastral, plano de estágio, avaliação de estagiário, ficha de frequência, é somente o termo de compromisso, as 3 vias que é para você encaminhar para o setor de estágio, tá bom? E aguarde o retorno, né? Porque o setor de estágio vai encaminhar para a coordenação assinar e devolver para vocês. Caso vocês enviem via Sedex, tá? O núcleo de estágio não vai enviar via Sedex para vocês, mesmo que vocês enviaram via Sedex, tá? Então, vai ser entregue sempre, o setor de estágio vai entregar via Polo. Por quê? Porque pode acontecer do correio levar na sua casa e não ter ninguém para receber e o correio voltar com esse documento. Então, para não ter esse problema, o setor de estágio vai enviar todos os documentos para o Polo, mesmo que você tenha enviado via correio, tá bom? Outra coisa que várias pessoas me perguntam, não precisa mais, gente, embora esteja ainda escrito nos documentos, levar no cartório para fazer registro de reconhecimento de firma. Não precisa. Em nenhum documento que esteja solicitando reconhecimento de firma, não precisa mais, tá? Outra coisa, se você... Vamos dizer que, para quem, né, algumas mensagens, Nádia, eu tô perdida, o que eu faço? Eu não tenho um supervisor no meu polo. O que você vai fazer? Você precisa verificar a última data de entrega, deixa eu até olhar aqui no calendário, a última data de entrega de documentos para esse semestre, porque o estágio, gente, ele é semestral. Então, o seu estágio tem que estar dentro do semestre, independente de quando você começou. Então, por exemplo, as aulas voltam em agosto, né? Falando do segundo semestre. Então, de agosto até no máximo, tem que ser antes de dezembro, porque você tem que ainda mandar o termo, né, via Sedex ou via Polo, para poder recolher a assinatura, voltar para você enviar. Então, assim, olha, a data final para o envio da documentação de estágio, na disciplina de estágio Blackboard, é no dia 5, tá? Então, é no dia 5 de dezembro, é a última data para ser enviado qualquer documento que você não tenha enviado ainda, tá? Então, mesmo que esteja lá, data dia 28, final para envio do plano, tem umas datas falando de alguns documentos, mas a data final para fechar o sistema, quer dizer, a data final para que você envie a última documentação, seja plano, seja termo, qualquer documento que precise, é até o dia 5. Chegou dia 5, o sistema fecha, tá? Então, se você não conseguiu estágio,
e conseguiu, vamos dizer que você conseguiu agora, né? Conseguiu somente agora. Agora, no finalzinho de... Hoje é dia 20 de novembro. Não sei se você consegue fazer 100 horas dentro desse período. Eu acredito que não. Então, assim, mesmo se você conseguiu campo de estágio para fazer agora, você não vai ter tempo de enviar a documentação. Então, de qualquer maneira, você não vai conseguir enviar o seu estágio. Então, você pode o quê? Conversar com o setor, com o local que você conseguiu o estágio e tentar remanejar esse estágio para o ano que vem, porque agora você não vai conseguir fazer correndo e enviar toda a documentação, tá? Outra coisa, assim que você consegue o campo de estágio, a primeira coisa que você precisa fazer é preencher a ficha cadastral e enviar via Blackboard, tá? Depois, preencher o termo. Caso você não tenha no seu polo conhecimento de supervisora de estágio, você vai encaminhar o item que está solicitando o nome da supervisora, você vai deixar em branco e você vai enviar para o setor de estágio, porque chegando no setor de estágio, né, no núcleo de estágio, as meninas vão pegar esse documento e vão encaminhar para a coordenadora do curso, porque ela vai verificar qual supervisão, né, qual polo que está mais próximo do seu e que tem a supervisora acadêmica que possa assinar e que possa acompanhar você no estágio, tá? Outra pergunta que sobre o plano. Eu sei que tem no manual fala de relatório, né? Então não é um relatório, é um plano de estágio, tá? Então esquece o item relatório, tá? E vai para o plano de estágio. Lá no manual de estágio tem algumas orientações falando sobre o plano de estágio. O que é o plano de estágio, gente? O plano de estágio é o plano que você vai realizar, as atividades que você vai realizar mediante ao estágio, ao local de estágio. Então, é importante você ter a ajuda da supervisora de campo, que é assistente social do local, porque com ela que vai te falar quais são as atividades que você vai realizar. Então, mesmo que a gente coloque a gente dê várias sugestões para vocês de atividades, a gente não pode, enquanto tutora ou a supervisora acadêmica, a gente não pode determinar o que você vai fazer no estágio, porque quem vai determinar isso é a supervisora de campo, tá? Então, você precisa conversar com a sua supervisora de campo para verificar durante esse período o que você vai fazer, né? O horário, então você vai combinar o horário que você vai fazer, os dias da semana. Lembrando que você pode fazer até 6 horas por dia e 30 horas semanais, tá? Então, até 6 horas por dia e 30 horas semanais. Mais do que isso, você não pode ter horas de estágio, tá bom? Então, o plano de estágio, você vai sentar e vai conversar com ela e vai verificar, vai anotar, né? Vai fazer a relação de todas as atividades que você vai fazer durante o estágio. É lógico que no campo de estágio, gente, você vai falar um pouquinho do local que você está fazendo estágio. Você vai colocar da onde é, o nome do local, se é um local que pertence à política da assistência, da habitação, da saúde, da educação. Você vai descrever o local, você vai contar um pouco da história do local. Então, se é uma ONG, né, se é um serviço, um serviço de criança, então você vai colocar que serviço é esse, o que faz com as crianças, quantas crianças são atendidas, quais são os horários que as crianças vão até esse local, quantos funcionários tem, sobre o objetivo, a missão desse serviço, né? E aí vai. E depois você vai descrever, conforme as orientações que tem no manual, sobre esse plano de estágio, tá? A ficha de frequência vocês sabem que precisam preencher. O relatório de avaliação, né, do estagiário é a supervisora de campo que vai te avaliar, então ela precisa preencher, né? Que mais? A declaração de horas, gente. As declarações de horas, assim que você terminou o seu estágio, você precisa ir lá na disciplina coordenação do curso e lá você vai fazer a impressão, vai verificar o documento que tá lá, a declaração, né, de horas do estágio, e você vai preencher aquela declaração. Então, no final de cada estágio, você precisa ter uma declaração dessa. Não é para você encaminhar, a não ser que você não tenha supervisora acadêmica, você precisa. Aí no final você vai encaminhar para o núcleo para que a coordenação assine. Fora isso, se você tem supervisora acadêmica, supervisora de campo, assinou, você vai guardar com você. Você não vai postar via Blackboard, você não vai enviar
para o núcleo de estágio, porque é um documento seu. Porque quando você terminar o seu curso, colar grau e tudo, você vai levar lá no CRES para você dar entrada no seu registro, tá? Então você só vai encaminhar esse documento quando você terminar o estágio, caso você não tenha supervisora no seu polo, tá? Supervisora acadêmica para assinar. Então aí você vai encaminhar para o núcleo para que a coordenação do curso possa assinar, tá bom? Lembrando mais uma vez que todos os documentos, gente, todos os documentos você tem que postar via Blackboard. O único documento que você vai enviar para o núcleo de estágio para pegar assinatura é o termo de compromisso. Então não precisa mandar ficha cadastral, plano de estagiária, não precisa mandar, que mais?